Este bigodudo de uniforme militar você deve conhecer bem. Ele mesmo, o amigo do L, sucessor do Chaves. O outro Chaves, por favor. Isso, agora sim. Ele também é o cara que faz bonequinhos de si mesmo e se apresenta como super-herói para as criancinhas. Em resumo, ele é o Maduro, ditador da Venezuela e que colocou o país em uma crise financeira e social sem precedentes, transformando um próspero país petrolífero em uma ditadura comunista de fazer inveja até para a China. Mas o Maduro, além de tudo isso que você viu, pode ser o primeiro presidente da América do Sul a provocar uma guerra no continente em quase 30 anos. E tudo isso com o silêncio do Brasil de Lula. Este é o canal Encafifado. Eu sou o Daniel e a partir de agora você acompanha aqui comigo mais essa história. Então já sabe, segue o canal, deixa o seu like e, claro, compartilhe o vídeo com os amigos. Para a gente ir direto ao ponto e não deixar você esperando curioso para saber qual país o Maduro quer invadir, eu já vou logo falando. É a Guiana. Tá, beleza, eu sei que, por incrível que pareça para alguns, a Guiana não é um país da África e muito menos da América Central. A Guiana é um país sul-americano que faz fronteira inclusive com o Brasil e também com a Venezuela. O grande perigo neste caso. Esse país da América do Sul, que nem todo mundo conhece, apesar de ser vizinho do Brasil, tem uma história interessante. A Guiana é tipo uma mistura de cultura caribenha com um toque sul-americano. Ela já foi dominada por holandeses e franceses, até que os britânicos chegaram e conseguiram a soberania do lugar. A Guiana tem cerca de 800 mil habitantes e a capital é Georgetown, onde vive a maior parte das pessoas. Lá eles falam inglês, mas também o crioulo, que é um dialeto local. E olha só, a economia deles é baseada na mineração e na agricultura, especialmente na plantação de cana-de-açúcar. E para não deixar ninguém confuso, a Guiana é um país diferente da região chamada Guiana Francesa, que é tecnicamente território francês e está coladinha com a Guiana. É tipo um pedacinho da França ali do lado, dentro da América do Sul. Então, resumindo, a Guiana é um país com uma grande mistura cultural e com uma história de dominação e influência europeia. Já a economia, apesar de ser baseada na mineração e na cana-de-açúcar, anda se inclinando muito para a exploração de petróleo. Então guarda essa informação sobre o petróleo, pois ela é muito importante para entender o contexto dessa história. Tá, legal. Mas por que o Maduro ele quer tanto invadir a Guiana assim? Eu adianto para vocês que a resposta não é tão simples quanto possa parecer, porque essa região envolve uma disputa histórica entre os dois países. Só que recentemente, uma grande descoberta de petróleo na região fez com que o bigodudo amigo do L aí crescesse os olhos sobre o lugar. Daqui a pouquinho eu falo um pouco mais sobre isso ainda dentro desse vídeo, porque antes a gente precisa entender o contexto histórico sobre essa disputa entre a Guiana e a Venezuela. A treta toda gira em torno da região conhecida como a Zona de Reclamação, que inclui uma área considerável do oeste da Guiana, cerca de 72% do país. A região é conhecida também como Guiana Essequiba. A Venezuela historicamente sempre reivindicou parte desse território, argumentando que ele foi tomado ilegalmente durante a época colonial britânica. Só que lá em 1899, um tribunal internacional chamado de Tribunal de Paris decidiu conceder a maior parte da área contestada à Guiana Britânica, que mais tarde se tornaria simplesmente Guiana, como a gente conhece hoje, após a independência do país em 1966. A questão ressurgiu nos anos recentes. A descoberta de recursos naturais, especialmente petróleo na região, renovou as tensões. A Venezuela contesta a validade do acordo de 1899. Tanto é que em 1966 aconteceu o famoso Acordo de Genebra, um tratado firmado pelo Reino Unido e a Venezuela, ainda válido até hoje, onde é reconhecida a reivindicação venezuelana sobre a Guiana Essequiba. A Guiana passou a fazer parte do acordo no mesmo ano de 1966, quando conseguiu a independência. Neste acordo não se discute a autoridade do governo da Guiana sobre a área em litígio, mas se estabelece o direito da Venezuela a discutir a soberania sobre o lugar.
Então essa questão territorial continua sendo um tema muito sensível na geopolítica da região sul-americana. Então tá, beleza. A Venezuela sempre entendeu que esse território deveria fazer parte do país. Mas a pergunta que fica é a seguinte: por que só agora essa questão voltou à tona e voltou a preocupar aqueles que zelam pela paz no continente? Tudo começa com um anúncio feito pelo governo da Venezuela, no comecinho de novembro de 2023, sobre um referendo para saber se a população do país defende ou não a anexação da região de Essequibo ao território venezuelano. Essa região de Essequibo representa 2/3 da Guiana. A primeira pergunta feita para o povo venezuelano é se eles defendem ou não o direito da Corte Internacional de Justiça decidir sobre a disputa territorial com a Guiana. Só essa pergunta em si demonstra muito bem a malícia do ditador Maduro, porque ele tenta jogar para a população da Venezuela a responsabilidade sobre um ataque direto à ONU, que é quem manda neste tribunal, responsável por julgar somente países. Tá certo que, pelo que a gente acompanha historicamente, a ONU passou a ser um órgão burocrático e meramente figurativo. Tanto é que ninguém mais respeita a ONU e o mundo está vivendo várias guerras atualmente. Mas a verdade é que a atitude do ditador Maduro, que demonstra a intenção de invadir o país vizinho, afronta as regras da ONU. Aí você em casa pode estar pensando: pelo menos dessa vez, o Maduro vai ser justo e vai perguntar para a população da Venezuela se eles autorizam ou não que Maduro invada a Guiana. Só que essa questão também não é tão simples assim. Porque, como todo mundo sabe, a Venezuela é uma ditadura. Quem manda lá é o Maduro e acabou. Eleição após eleição, ele continua sendo eleito, mesmo o país estando quebrado e as pessoas vivendo na miséria. Então, não dá para confiar no resultado de uma eleição comandada pelo governo do Maduro e muito menos no resultado desse referendo que vem por aí. E não sou eu quem estou falando que as eleições na Venezuela são suspeitas. A Anistia Internacional, que é uma organização não governamental que atua no mundo todo na defesa dos direitos humanos, já expressou preocupações recorrentes sobre a Venezuela, incluindo questões relacionadas às eleições e à participação política, destacando restrições à liberdade de expressão e de imprensa, uso excessivo da força por parte das autoridades e restrições à participação política justa e livre, além de questões relacionadas à independência do sistema judicial e controvérsias em torno do processo eleitoral, que não é nada transparente. E olha que eu estou falando da Venezuela, viu? Não é do nosso país. O exemplo mais recente do autoritarismo do governo Maduro e do desrespeito à democracia foi a suspensão do resultado das eleições primárias, quando a oposição escolheu uma mulher chamada Maria Corina Machado para concorrer à presidência do país. A Maria Corina já é perseguida há tempos pelo governo Maduro, que, como todo bom governo comunista, logo que assumiu o poder, começou a caçar os opositores e a tentar a todo custo tirar a oposição da disputa. E eu nem preciso falar mais nada sobre isso, pois a gente está vendo isso acontecer de perto. O detalhe é que o Maduro, inicialmente, só havia aceitado eleições mais transparentes depois de um acordo com os Estados Unidos, onde a Venezuela poderia voltar a vender petróleo, ouro e gás no mercado internacional pelo prazo de 6 meses. Aí agora, ele descumpre o acordo e suspende as eleições alegando fraude. Parece até aquele menino mimado que, quando perde a partida, desliga o videogame e não deixa mais ninguém jogar. Para quem não sabe, por conta do regime ditatorial do Maduro, o país hoje sofre embargos econômicos, o que gera uma série de restrições e prejudica a economia, colocando mais de 96% da população do país vivendo na pobreza. Mas eu falei tudo isso só para você entender o cenário onde esse referendo está acontecendo. Ou seja, num país onde a democracia passa longe, comandado por um ditador, então possivelmente esse referendo se trata de uma decisão que já está tomada e desrespeita qualquer regra de direito internacional. E tem outra coisa, ninguém perguntou para a população da Guiana, que vive naquela região que quer ser anexada pelo Maduro, se eles querem passar a fazer parte de um país quebrado como é a Venezuela.
Então a gente já sabe que não dá para confiar em nenhum processo eleitoral comandado pelo Maduro e que uma invasão da Guiana vai causar um sério desequilíbrio no continente. Mas qual o papel do Brasil nessa história? Para começar, o Brasil é um líder regional e faz fronteira com os dois países, Venezuela e Guiana. Então, no mínimo, deveria haver um posicionamento do governo brasileiro, que até agora se manteve em silêncio. Por outro lado, não vai ser nenhuma surpresa se o Brasil ficar do lado da Venezuela nessa história, pois não é segredo nenhum que o L é um apoiador do Maduro e ignora todos os desrespeitos aos direitos humanos cometidos por ele e outros ditadores. Tanto é que já recebeu o parça dele aqui em Brasília e nas eleições de 2022 contou com o apoio incondicional do Bigodudo para voltar ao poder depois de sair da cadeia. Aliás, não é mera coincidência que o Maduro tenha voltado a falar em invadir a Guiana depois que o L voltou ao poder, pois dificilmente com o governo anterior do Brasil, que era totalmente contrário ao regime ditatorial da Venezuela e havia cortado relações com o país vizinho, o Maduro se arriscaria a falar em invadir o território de outra nação. Mas será que essa disputa territorial entre a Guiana e a Venezuela tem chance de virar uma guerra aqui no nosso continente sul-americano? De um lado, a gente tem a Venezuela, um país quebrado economicamente, mas militarizado, com um exército relativamente forte. De outro lado, a gente tem a Guiana, com um país pequenininho, a população também pequena, mas com um PIB que promete crescer esse ano de 2023 até 29%, o que é um resultado impressionante, o maior, o melhor entre todos os países da América Latina. Esta é outra pergunta difícil de responder. Por um lado, o Maduro pode estar blefando somente para demonstrar poder e causar um certo desequilíbrio na região, trazendo de volta uma questão que já parecia resolvida. De outro lado, se realmente isso acontecer um conflito, os interesses vão além daqueles da Venezuela e da Guiana, e pode envolver potências internacionais. Tanto é que os Estados Unidos já se manifestaram e prometeram reforçar a presença militar na região. E os Estados Unidos não querem fazer isso só porque são bonzinhos não, viu? Os norte-americanos têm grande interesse no petróleo da Guiana e possuem até mesmo uma operação comercial gigantesca no país sul-americano através da ExxonMobil, uma multinacional que controla poços de petróleo com capacidade estimada em 11 bilhões de barris. Já a Venezuela pode se fortalecer com o apoio da Rússia de Putin, que se aproximou bastante de Maduro depois das restrições econômicas causadas pela guerra da Ucrânia. Inclusive, os russos devem fazer investimentos na Venezuela de olho também no petróleo. Tanto é que o Maduro deve visitar o Putin antes do fim do ano. Eu acho que você entendeu bem. Onde tem grana, tem interesse dos grandões do mundo. E essa disputa entre a Venezuela e a Guiana envolve muito dinheiro, envolve petróleo, ouro, que é abundante naquela região. Então, infelizmente, não dá pra gente descartar uma guerra no nosso continente sul-americano. A gente espera que não aconteça, mas as cartas estão na mesa. Para colocar ainda mais pólvora nessa história, Irfan Ali, presidente da Guiana, classificou a postura do Maduro como ilegal e prometeu resistir. Ele já recebeu o apoio da Organização dos Estados Americanos e da Comunidade do Caribe. É claro que qualquer novidade nessa história, dessa disputa entre a Guiana e a Venezuela, a gente traz aqui para o canal, inclusive o resultado do referendo em um vídeo novo para comentar as consequências sobre isso. Então fica de olho. E se você aí de casa tem um ponto de vista diferente sobre esse conteúdo, por favor, deixe nos comentários. Ajuda a gente a construir um canal cada vez melhor, onde a informação realmente é construída por nós, não como faz a grande mídia, né? Que impõe a informação para você e te manipula o tempo todo. Hoje eu vou ficando por aqui. E você já sabe, por favor, deixe o seu like, segue o canal e compartilha o conteúdo com seus amigos, que também é um jeito de ajudar a gente a crescer aqui no YouTube. Um abraço e até a próxima.